Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No domingo, dia 6 de novembro de 2022, eu, inadvertidamente, vivendo perigosamente, para ser mais preciso, acabei assistindo uma matéria do Fantástico, certo? E bom, de certa forma ela apresentava já coisas que eu já sabia, certo? Contudo, vale comentar que era sobre a guerra da Ucrânia e o custo, no caso financeiro, dessa guerra para a população, certo? Para as populações da Europa Ocidental. Bom, e do que exatamente eu estou falando? Bom, os ingleses, italianos, alemães, franceses, entre demais países que compõem a União Europeia, estão pagando, as populações, estão pagando o preço das sanções contra a Rússia, de duas formas. Uma é pelo aumento no custo de vida, ocasionado pelo aumento na conta de luz, na energia em geral, e pelo aumento e pelo desabastecimento de gás. E lembrando que estamos falando de um inverno europeu, certo? Temperaturas abaixo de zero, certo? Aparentemente essas temperaturas desse inverno, o inverno ainda não começou. Contudo, já saiu relatórios de serviços de inteligência e de diplomacia especulando que as manifestações anti-lockdown vão ser fichinha perto das que vão ocorrer devido aos problemas de aquecimento, certo? Bom, e por que eu estou falando disso? Basicamente é porque nós temos neste canal um viés liberal, meio bizarro, pessimista liberal, Bom, mas indo ao ponto, e por que isso? Não que a Rússia seja um exemplo de democracia burguesa, ou até mesmo a Ucrânia, certo? Muito pelo contrário. Enquanto o senhor Vladimir Putin é um oligarca, é um defensor de monopólios dos seus amigos oligarcas, e o senhor Vladimir Zelensky dirige um país tecnologicamente, atrasado, que basicamente é um fornecedor de commodities, certo? Bom, mas isso não vem ao caso. O que acontece? Eu digo isso porque nas democracias da União Europeia e do Reino Unido está havendo um martírio, ou melhor, nesse começo, um sacrifício que vai virar um martírio dessas populações, certo? Tudo isso em nome de uma suposta democracia, em nome da liberdade e soberania dos ucranianos, certo? Obviamente, os países se coligarem e defenderem um país atacado por uma superpotência é válido, certo? E eu não vou entrar aqui nesse tema de política internacional,
Só que o que acontece? Isso daí está sendo a custos das populações desses países. Já houveram declarações de uma ministra alemã dizendo que não se importa com a reação dos seus eleitores, certo? E isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque enquanto os europeus ocidentais vão passar frio, tem seus rendimentos diminuídos pela inflação do custo de vida, esses governos estão expendendo fortunas para garantir o esforço de guerra ucraniano, certo? Além de manter uma corja corrupta, certo? Por exemplo, o senhor Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, fez um Pix de aproximadamente 60 milhões de libras para o presidente Zelensky, certo? Quando ele foi lá para Kiev, com o objetivo dele de se manter, que o Zelensky, mantenha-se na guerra, se mantivesse na guerra e não negociasse com os russos. Naquela época, quando da viagem, o senhor Zelensky estava com a corda no pescoço e hoje a situação virou, certo? Então, assim, esses esforços para defender a democracia dos monstros vermelhos da Rússia, na verdade não passa de politicagem, certo? E isso está custando o bem-estar das pessoas, dos contribuintes, certo? E para piorar a situação, quem não quer entrar, como é o caso da Hungria, ela não entra não só pela questão política, econômica, mas também pela questão de alinhamento ideológico, certo? Ela não fez sanção ao gás russo, nem ao petróleo russo, e por isso ela tem os seus custos de vida e seu dano econômico mitigados. Só que a União Europeia pressiona ela para entrar nesse jogo, certo? Isso sem falar que é o seguinte, temos outras coisas. Por exemplo, Inglaterra mantém seus imigrantes que chegam lá às pencas, em torno de mais de 1.500 imigrantes a semana, em quartos de hotéis com comida, roupas e dinheiro dos pagadores de impostos. E também a Holanda, por exemplo, ela mantém um navio de cruzeiro unicamente para hospedar imigrantes também. Enquanto isso, os cidadãos médios, eles estão passando frio e tendo seus recursos tomados pelas políticas para ajudar a Ucrânia. E no caso mesmo, é para ajudar a Ucrânia e não os ucranianos. Eu sou Urbano Agronopoulos, esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.